Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o nosso Entre Linhas desta quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. Hoje é aniversário do meu irmão, Eric, que está fazendo aí, não sei quantos anos, não, nem vou falar. Mas parabéns a todos aqueles que estão fazendo aniversário no dia de hoje. Estamos no meio do mês de abril, o tempo está passando, a gente continua em fase vermelha da pandemia. Esperamos notícias breves e mais positivas para nós, mas temos notícias ruins também, né, que a gente tem que trazer. Então, quero deixar aqui meus sentimentos à família do Pedro, dos supermercados Estrela, que acabou falecendo vítima de Covid depois de aproximadamente 30 dias internados. E aquelas pessoas também que estão internadas, né, quero externar aqui em nome de todos os nossos votos de que vocês se recuperem, que logo estejam aí no seio da sua família e para que você possa seguir a sua vida pós-Covid. Muito bem, deixa eu colocar aqui na tela os nossos participantes do dia de hoje, Divaldo Cerezini, Aline Scarelli, também Adolfo Padilha. Estamos chegando com Entre Linhas e eu já vou para a primeira informação de hoje, para já todo mundo dar o bom dia já com o seu comentário. E olha só, as UPAs de Presidente Prudente atenderão apenas pacientes de Covid. E o PA Santana vai absorver a demanda geral. Reportagem aqui no Entre Linhas de Fernando Santos. Vamos conferir. Bom dia, Eudes. Bom dia aos convidados do programa e aos ouvintes da Prudente News. A partir desta sexta-feira, o pronto atendimento do Jardim Santana, localizado na Zona Leste, passará a operar no sistema 24 horas para atendimento clínico de urgência e emergência a pacientes não Covid. Já as unidades de pronto atendimento, as UPAs, tanto a do Jardim Guanabara, na Zona Norte, quanto a do Ana Jacinta, localizado na Zona Sudoeste, focarão no atendimento de pessoas com coronavírus. Deste modo, a partir também desta sexta-feira, essas duas unidades de pronto atendimento concentrarão a assistência de casos que apresentem sintomas respiratórios relacionados ao Covid-19. O pronto atendimento do Santana será comandado pela cardiologista da rede municipal, Luciana Ferri, e contará com o apoio de uma equipe técnica de servidores que foram remanejados para possibilitar esse serviço. Além disso, as equipes do 192 também serão reforçadas para melhorar o tempo de resposta no atendimento aos pacientes. Outra mudança nesse contexto está relacionada ao transporte público, que para atender a demanda da população foi adequada pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública, a CEMOB. Contudo, ainda não foram informadas as alterações nos itinerários. Informações de Fernando Santos para o Prudente News. E a gente começa com esse destaque com Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo, o seu comentário, a sua opinião. Bom, antes de tudo, também não poderia deixar aqui de mandar os meus sentimentos para a família Estrela, né? São pessoas que somos amigos. Eu, particularmente, eu nem pesquiso o preço, sou frequentador do supermercado pela amizade que eu tenho. Mais contato com o Marcelo, mas um abraço a todos eles, a família toda. E o Pedro era um cara muito na dele, né? Uma pena, uma grande perda para a nossa sociedade. Eu acho que cabe a nós aqui divulgar bem isso, né? Qual UPAs que vai atender, qual pronto atendimento que vai atender casos que não são Covid, que é o Jardim Santana. Eu acho que é uma iniciativa interessante da Secretaria Municipal de Saúde. Eu acho que essa decisão de centralizar fica melhor para quem está precisando ser tratado ou verificado se tem a doença ou não. O problema é que qualquer pessoa hoje que tem qualquer tipo de espirro, o cara, pelo temor, pelo pânico que está sendo plantado, o cara já acha que é Covid, né? Creio eu que as pessoas, é difícil separar. E nós, na posição delas, eu que já tive o Covid, também acho que faria o mesmo, né? Difícil até julgar isso. Então, a pessoa está com o nariz escorrendo, ou está com alguma coisa que nada tem a ver com Covid, diante de tantas informações e tanto medo, vai tentar procurar onde ele vai ter um socorro mais imediato. Mas eu acho que cabe a nós aqui dizer o seguinte: se você tem certeza ou não tem certeza de que não seja Covid, procure o Santana, porque o resto das UPAs vão estar atendendo essa turma que tem mais os sintomas do Covid. E eu acho, repito aqui, achei uma atitude muito de gestão, muito legal da Secretaria Municipal de Saúde, e acho que serve até de exemplo para o nosso governador, né? Muito bem, Aline Scarelli, bom dia, a sua opinião, você achou boa a mudança, gostou? Sim, é importante esses remanejamentos, né, porque é para melhor atender diante desse caos.
E as pessoas procuram mesmo o sistema de saúde, porque se na dúvida precisa fazer a testagem, porque a gente pode ser assintomático ou sintomas leves, então precisa procurar sim, né? O ideal seria se nós pudéssemos ser testados sempre que tiver sintoma. Então, temos que informar as pessoas justamente isso, que as UPAs atenderão somente pacientes de Covid e o pronto atendimento Santana as demandas gerais, né? Foi notícia também nessa reportagem que o Wilson nos apresentou, que o sistema também de transporte vai receber alterações, né? A prefeitura, a CEMOB, vão reestruturar isso daí, a partir de uma conversa aí com a empresa de ônibus coletivo da nossa cidade. E, pessoal, isso é muito sério, a questão do transporte, né? Muito bem, já vinha falando Padilha sobre isso. Ontem foi reportagem lá do Jornal da Record que foram muitas mortes de motoristas, policiais militares, e aqueles que não morreram, as sequelas são gravíssimas. Então, a gente precisa remanejar essas questões, porque o que está sendo visto ultimamente é que a pandemia não vai embora nem tão cedo enquanto a gente não tiver muitas vacinas, visto que nós só vacinamos 12%, né, pessoal? Muito bem, vamos lá. Divaldo Cerezini, olha, eu tenho uma preocupação, quero colocar aqui para você. As pessoas que estão do outro lado da cidade, em relação a Santana, vão ter bastante dificuldade para chegar em caso de emergência, né? O que você acha? Essa é a mesma dificuldade que existiam as pessoas quando a gente só tinha uma UPA, né, a do Ana Jacinta. As pessoas tinham que se deslocar bastante para chegar até lá. Com a inauguração da UPA da Zona Norte, esse problema foi amenizado. Só que a situação é uma situação de emergência e de caos, né, Eudes? Não dá para a gente acreditar que é possível, nesse momento, ter o cenário ideal, porque falta tudo. Falta gente, em primeiro lugar, para atender essas pessoas, eu não estou falando exclusivamente de médicos, e faltam recursos também para isso, né? Com a ajuda da sociedade civil, a prefeitura conseguiu minimamente estruturar o Santana para que ele funcionasse às 24 horas e não houvesse essa interrupção do atendimento das pessoas que não estão com Covid ou não suspeitam que estão com Covid. Então, eu entendo que essa é uma iniciativa muito positiva, sim, e a gente o único lamento que a gente tem que ter, e aí não é algo que seja responsabilidade desse governo, né, é que essa é uma medida que a sociedade já sugeria que fosse tomada lá atrás, né, você ter unidade específica de atendimento Covid separado da unidade de atendimento dos casos gerais. Então, só temos a parabenizar o governo municipal e principalmente a sociedade civil que agiu para contribuir para a estruturação dessa solução. Muito bem, a nossa segunda informação desse primeiro bloco diz respeito ao Ministério da Saúde. O ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga, anunciou ontem que o governo vai oferecer 600 vagas em residência médica e multiprofissional para formar médicos intensivistas, enfermeiros e fisioterapeutas. A atuação dos profissionais será no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Vamos lá, comentando o assunto, Aline Scarelli. Então, pessoal, em mais de um ano de pandemia, eu não vi nenhuma notícia próxima a essa pelo governo federal, com seus anteriores ministros. Se alguém teve, me fala, porque assim, é a primeira vez que agora, a partir da formação desse Comitê Central de Combate à Covid, também formado tardiamente, depois de um ano, que teve uma notícia como essa de qualificação, né, treinamento. Então, de novo, depois de um ano, o governo federal se movimenta, né? E veja que essa decisão foi a partir desse Comitê Central, que teve a participação do presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, e quando a gente fala, olha, teve a participação do Legislativo, membros da sociedade ou até mesmo do Judiciário, demonstra o quê? Que até o presente momento, o governo federal ele vem se mostrando muito omisso e muito incompetente na gestão da crise pandêmica, né? E aí abre espaço, é bom dizer, para outros poderes agir, legislativo, judiciário, sociedade civil, como aconteceu aqui na nossa cidade, se organizou para reestruturar lá a UPA de Santana, né, o pronto atendimento. Então, é na omissão dos gestores públicos, as outras pessoas se movimentam, e isso não libera a responsabilidade do governo federal, né? Então, é um esforço tardio para poder profissionalizar essas pessoas, visto que tem poucos profissionais em vários setores para agir nessa crise pandêmica, e penso que deva ser urgente, né? Na verdade, passou da hora de ter esse tipo de decisão, então chegou, mas chegou atrasado e com muitas vidas sendo pagas e muitas sequelas de Covid, infelizmente. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, a sua opinião.
Outro dia eu disse aqui que o governo federal anunciava em fevereiro o perigo da crise e fui criticado aqui que era impossível entender o que seria a crise. É impossível. Está faltando profissional agora, tá? Se ainda alguém não foi informado, não faltava profissional há 6 meses atrás, há 5 meses atrás. Existia, sim, um comitê central, basta ler as leituras que devem ser lidas, não do berrante virtual. O Pazuello tinha montado um gerenciamento completo dentro do Ministério da Saúde. O sucesso da distribuição das vacinas não foi o Queiroga que fez, já vem lá do passado, dentro de uma estratégia que estava planejada. Então é complicado dizer que antes tarde do que nunca, é complicado dizer que está atrasado, só para querer construir a narrativa de que o culpado é o eletricista, o cartista, o genocida, o SIDA do presidente Bolsonaro. Ele é tudo que é SIDA na boca de certas pessoas, o que é um absurdo, né? Como que fala que um governo que está fazendo o que está fazendo, distribuição de renda da forma que está fazendo, outra, não vou deixar de rebater nunca, só não fez mais que o próprio outros poderes que foi citado impediu de fazê-lo. Um é chamado STF, Supremo Tribunal Federal. Eu continuo desafiando a todos que estão nos ouvindo, inclusive meus amigos de bancada. Um exemplo, aqui no governo de São Paulo, que o presidente Bolsonaro podia dizer assim: Dória, você não vai fazer isso. E que o Dória teria que estar acatado. Não tem, não existe. Então não dá para dizer e culpar o governo Bolsonaro. Eu acho que todo mundo, no geral, tem culpa em alguns momentos. Mas culpar o governo federal, não. Eu acho que o menos culpado é o governo federal. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, pois é, está atrasada essa posição do governo? Você acha que está em tempo? Como é que é a sua visão? Antes disso, eu só gostaria de dizer pela 20ª vez, né, que uma das grandes medidas que teriam impedido, ou pelo menos minimizado, o problema que o Dória tem causado aqui em São Paulo em relação ao trancamento do Estado, teria sido aceitar 70 milhões de vacinas da Pfizer lá em agosto do ano passado. A intenção sem ação não vale nada, tá? Então, estou respondendo de novo que essa é uma só das medidas que poderiam ter tomado. A outra era ser presidente de fato, em vez de ficar arrumando desculpa, né? Infelizmente, a gente sempre cai nesse assunto puxado para falar em relação ao presidente. Houve falha? Claro que houve falha, né? Nós passamos tanto tempo com o Pazuello no Ministério da Saúde, uma pessoa extremamente incompetente e que envergonha o nosso exército, tá? O senhor Eduardo Pazuello. E eu fico feliz, porque antes tarde, sim, do que nunca, a gente ter essa preocupação com a formação das pessoas. É certo que lá atrás, no começo da crise, quando nós tínhamos um cenário bastante diferente, talvez fosse difícil imaginar que nós chegaríamos nessa situação, embora outros países já tivessem chegado. Também é fato que talvez não dê tempo de aproveitar para essa pandemia, essa formação que se fará agora com os médicos e enfermeiros. Porém, seguramente essa medida será muito útil para o enfrentamento de outros problemas que a nossa saúde virá a ter, afinal, a nossa saúde vive com problemas, na verdade. Muito bem, a Aline Scarelli pediu a palavra aí para réplica. 1 minuto para sua réplica. Vamos lá, Aline. Preciso fazer esse reparo com relação à fala do Padilha no seguinte sentido: a distribuição de vacina, ela acontece muito bem no Brasil, muito antes da pandemia, porque nós somos referência na vacinação e na distribuição, tanto que foi objeto de uma discussão uma vez, recentemente, que os Estados Unidos teria muita vacina e não teria logística para distribuir, enquanto nós temos toda a logística e não temos vacina para distribuir. Então, se tivesse sido tudo tão bonito como o Padilha pinta, tão romântico, nós não teríamos uma CPI do Covid, né, pessoal? Muito bem, o Padilha pediu a palavra também, então vamos lá para você, 1 minuto, Padilha. A mesma CPI do Covid convocada pelo mesmo STF que impediu o presidente de operar do jeito que você gostaria de ver, Aline. E essa negócio da vacina já está ficando cansativo, porque é uma repetição de um comentário que se esquece que, na época, o próprio presidente Bolsonaro alertava que quem estava querendo oferecer vacina para ele tinha uma cláusula de assumir responsabilidade pela consequência que essa vacina podia causar, ou seja, não garantia a entrega de uma saúde, de uma cura do jeito que a gente espera que seja. Segundo, repito, está caindo, está derretendo essa tese, porque o Brasil hoje já avança primeiro do que aqueles países que, se compraram a vacina, compraram naquela época. Quer dizer, um comentário totalmente
vazio, sexo dos anjos. É a mesma coisa, não dá para saber qual é um, qual é o outro. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, a sua réplica. Olha, só para a gente registrar, tá? O nosso governo ele foi atrás de vacina só depois que o João Dória encontrou a solução de vacina. Até então ele dizia, se tiver alguma vacina, desdenhou de vacina. Se tiver alguma vacina, talvez a gente vá atrás e tudo mais. Não aceitou as cláusulas em agosto do ano passado, mas aceitou em fevereiro desse ano. As mesmas cláusulas. Tá? Então, não há essa narrativa, Padilha, ela não cola. É fundamental a gente reconhecer os erros, senão a gente não conserta o nosso caminho. Nós precisamos reconhecer os nossos erros e consertar a nossa caminhada, senão nós vamos continuar indo para o buraco. Padilha, pediu a palavra aí. Pela nossa regra, não tem direito, mas é rapidinho, vamos lá? Não, é só para dizer para ele achar a fala do Bolsonaro, ele tem que tirar esse rancor ideológico que ele tem e dizer para ele, primeiro, quem paga a vacina no estado de São Paulo é quem? Simples entender. Se quem paga não pode ser contra. E me ache uma fala do presidente Bolsonaro, se algum dia ele disse se tiver uma vacina a gente vai comprar. Pelo amor de Deus, menos política, menos ideologia e mais responsabilidade, é o mínimo, né? Divaldo, você quer a quádrupla nesse bloco? Olha, eu vou concluir no seguinte, a gente está aqui para estimular as pessoas a pensarem. O Padilha, ele só está repetindo frases sem nexo. Então, não dá para discutir isso. Ele vai ficar eternamente dizendo essa mesma coisa que não tem fundamento. Paciência. Muito bem, acho que a gente não vai conseguir chegar num acordo aqui, com toda certeza, não vamos ter esse acordo. Então, nós vamos para um rápido intervalo, vamos tomar uma aguinha com açúcar, um cafezinho, e voltamos para discutir dois assuntos que são pinga-fogo. Vamos pegar mais fogo do que esses dois assuntos que nós discutimos aqui no começo do programa. Voltamos já. Olá, bem-vindos de volta aqui com o Entre Linhas desta quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. Vamos lá para a nossa segunda parte do programa. Olha, o Supremo decide que cabe ao plenário analisar anulações das condenações de Lula. Os ministros discutiram a competência do plenário antes de julgar recursos apresentados pela PGR e pela defesa do ex-presidente sobre a anulação das condenações. Julgamento que ainda analisará a decisão de Fachin sobre as anulações deverá ser retomado nesta quinta-feira. Bom, vamos lá, comentando o assunto, Aline Scarelli. Estamos vivendo a história contemporaneamente, né? Histórias da pandemia, histórias do processo Lava Jato e dos réus, mas o que é preciso dizer, apesar da notícia ser muito autoexplicativa, é que a gente vive num país que tem leis e sistema de justiça, não é a primeira vez que eu falo isso, e todos os réus têm que ser submetidos ao mesmo sistema de justiça, não pode haver um juiz preparado e estruturado para julgar determinados crimes, determinados réus, isso também vale para nós. Há um momento no processo que todos os juízes podem ser submetidos a uma questão de imparcialidade, suspeição, isso na vara de família, vara civil, criminal, então ela é possível para todos, né? Agora, foi criada uma estrutura para aparelhar julgar crimes, lá da Lava Jato, com um réu especificadamente recebeu tratamento diverso dos demais. Então, a defesa questionou. O que a defesa fez? Desde o início, a defesa vinha dizendo que o juízo de Curitiba, não juízo de Curitiba era incompetente. Por quê? Questões de imóveis, no caso do triplex e sítio, deve ser julgado nos respectivos imóveis, né? E durante o processo, o juiz Moro demonstrou imparcialidade e suspeição. Por quê? Logo após, a gente viu a sua nomeação como ministro, né? Do principal algoz do réu. Então, ali é a prova. Então, assim, a polêmica ela nem deve existir, porque as questões são de lei e de sistema de justiça. E foi comprovado a suspeição do juiz a partir dessa nomeação e de mais duas questões lá, que foi a condução coercitiva. Então, é sobre essas questões que a gente tem que lidar, porque pode ser esse réu específico, mas pode ser qualquer um de nós. Então, as delações, além da suspeição, houve delações nulas, né? E elas estão sendo questionadas. Então, vamos aguardar, porque tem aí hoje, amanhã não, né? Só hoje, e a história está contando para nós contemporaneamente.
Muito bem, vamos lá, Divaldo Ceresini, como é que você vê essa situação? Olha, o nosso judiciário, na minha opinião, é uma vergonha. Ele é uma vergonha por diversos motivos, dentre eles por ser a principal fonte de insegurança jurídica que a gente tem. Nós já temos leis que são uma porcaria. O nosso sistema de lei já é uma porcaria. E o judiciário contribui para atrapalhar mais a vida de quem quer trabalhar, empreender, de quem quer viver. Tudo se torna ainda mais difícil. E hoje, no Brasil, a gente não tem mais nem certeza do passado, quem dirá do presente e do futuro. Porque cai lá no STF, as coisas, sabe-se lá que, dependendo de quem é, a coisa pode mudar, né? Nós precisamos ter um sistema judiciário que seja lógico, que as pessoas tenham previsibilidade daquilo que vai acontecer. Senão, cada vez esse judiciário, que é um dos mais caros do mundo, que dentro do serviço público é o que se mais gasta e que muitas vezes gasta, como é o caso da Justiça do Trabalho, gasta mais para manter a Justiça do Trabalho do que as indenizações aos trabalhadores, vai ficar cada vez ainda maior e mais pesado para o bolso do cidadão brasileiro. Nós precisamos de uma reforma de leis, sim, feita por gente competente, não por lacrador de rede social, que nem a gente tem tido. E é esse tipo de gente que vai conseguir organizar um poder judiciário decente, um poder judiciário que realmente cumpra o seu papel, em vez de querer ser protagonista da sociedade, sendo que o protagonista da sociedade deveria ser cada um dos cidadãos brasileiros. Muito bem, Adolfo Padilha, vamos lá, a sua opinião. Olha, a história contemporânea vai mostrar nada mais de como que nós temos uma turma hoje no STF que, como o Divaldo disse, não dá segurança nenhuma decisão. E não somos todos nós, não. Só se você for um ex-presidente ladrão com muito dinheiro, você vai conseguir mudar alguma coisa, que já em 2016 a segunda turma votou que era impossível o processo sair de Curitiba. Para reforçar, em 2012, o Dias Toffoli, que já foi advogado do PT, também se recusou a tirar o processo de Curitiba. O Fachin, esse próprio, que um dia acordou e falou assim, hoje eu vou salvar o Lula, hoje eu vou decidir salvar o Lula, já votou mais de 10 vezes para que o processo não fosse retirado de Curitiba. Aí aparece uma gravação pirata, já comprovada, que não dá para saber se foi editado ou não, que mostra uma relação entre juiz, promotor, procurador, que existe em todos os fóruns do Brasil. Eu repito aqui, existe em todos os fóruns do Brasil, todos, e tentam grudar a narrativa que o juiz era suspeito para prender a maior quadrilha que esse país já teve. A maior quadrilha. Hoje, as pessoas criticam e tentam colocar no Bolsonaro o tal da SIDA. Mas quem aqui se esqueceu de gente morrendo nos corredores de hospitais enquanto o Lula construía estádio? Quantas pessoas não morreram enquanto nosso dinheiro era aplicado em Cuba, na África, nas repúblicas ditatoriais que eram parceiras desse governo corrupto? Quantas? Dá para enumerar? Quantas vidas nós perdemos pela corrupção praticada pelo PT? Como pode alguém que tem uma base jurídica ou conhece um pouco de direito achar que o STF está agindo de forma imparcial numa situação dessa? É um absurdo. Muito bem, vamos lá. A Aline pediu a palavra. Aline, com você, 1 minuto. Os dois meus companheiros de bancada fugiram da pauta, né? Assim, muito me admira a gente querer avacalhar nossas instituições, né? As leis, elas são construídas a partir de um momento histórico. Nós temos a Constituição Cidadã, que foi fruto de uma redemocratização, então a gente tem uma construção histórica ali. A questão criminal, o réu, a gente precisa dizer o quê? Que todos têm que ter o mesmo tratamento, não pode desvirtuar. Hoje, se tiver que fazer revisões da Constituição, revisões de alguma legislação, tem que ser formado um grupo técnico. Eu não concordo que existe muitas leis, o STF só erra. Não é assim, gente. Visto que existem vários crimes, a questão da Lava Jato representa um pequeno percentual, as coisas continuam sendo movimentadas, existem outros crimes, né? Então, assim, virou uma fissura, porque existe uma campanha muito grande para minar, né, a questão do ex-presidente Lula. Isso sim é praticar politicagem. Então, não dá para colocar tudo numa vala, dizer que nada funciona, tudo está ruim. Eu acho que isso é muito raso. Não vale a pena se alongar. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini pediu a palavra. Com você, Divaldo. 4 bilhões de reais que foram roubados do nosso bolso foram devolvidos aos brasileiros pela Lava Jato. Esse dinheiro não caiu do céu nem saiu da imaginação de nenhum juiz.
Esse dinheiro foi roubado por políticos sem vergonha e voltou. Isso é fato. E o que está sendo mostrado agora com essas decisões recentes é que o crime ele só compensa quando você é o chefe da quadrilha, porque quem estava abaixo, quem estava ali na operação da quadrilha devolveu o dinheiro, né, e ficou um pouquinho em cana. Muito bem. Adolfo Padilha também pediu a palavra. Vamos lá, um Não, minutinho. eu só quero registrar aqui que quem avacalha a nossa justiça, como a gente anda vendo vários juristas falar no Brasil, quem dá instabilidade jurídica, inclusive democrática, hoje é a turma do STF, com essas decisões absurdas. Veja bem, nós estamos em plena pandemia e os caras estão se reunindo 2 dias para decidir um processo que eles já decidiram em 2016. O Divaldo falou do custo do judiciário aqui, tem um índice. Veja bem, sabe quanto custa por hora o sistema judiciário brasileiro? 5 milhões de reais por hora. E a entrega que nós temos como sociedade deles é isso? Uma corte, a suprema do país, reunida 2 dias, um dia inteiro, para discutir um caso do maior ladrão que esse país já viu? É para o povo ficar indignado mesmo. É à toa que nós estamos indignados. Quer discutir o quê, gente? Não tem nem o que discutir. Muito bem, nós vamos agora então para a última notícia de hoje, para colocar em pauta aqui a discussão dos nossos comentaristas. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido nesse momento, afirmou ontem, quarta-feira, que está aguardando uma sinalização, entre aspas, né, do povo e outras aspas, para tomar providência a respeito da crise econômica decorrente da pandemia do coronavírus no Brasil. Vamos lá, então. Adolfo Padilha, o que é que o presidente quis dizer com sinalização do povo para tomar providências? Olha, eu acho que o presidente tem a responsabilidade, como líder dessa nação, eleito por 57 milhões de brasileiros, de sim chamar a atenção de todos os poderes, que está todo mundo por um risco. O pessoal está cansado, tem gente passando fome, tem empresário perdendo tudo que juntou na vida. Isso tem um limite. No mundo já se explode manifestações contra esses lockdowns sem ciência nenhuma comprovada, esses tranca tudo, fecha tudo, enquanto o transporte público fica funcionando normalmente. Foi dito aqui, e eu concordo, a saúde desses motoristas. Ninguém está cuidando disso. Será que eles estão na prioridade para tomar a vacina? Então é tanta decisão equivocada. Eu já dizia, lá atrás, você vai se lembrar disso, que na piscina era impossível pegar o vírus pela quantidade de cloro. Aí esperaram ontem, eu já dizia isso porque eu via outros amigos falando, outras leituras sobre isso, não porque eu entendo. Aí ontem saiu lá um estudo, agora está todo mundo dizendo, não, na piscina realmente não pega o vírus. Então, foi tanto achismo, o povo está de saco cheio, o povo não aguenta mais. A corda já esticou demais. Não dá para... Se o governo... Você viu o presidente da Associação Brasileira dos Shoppings? Os shoppings empregam 120 mil pessoas no estado de São Paulo. Se em abril agora não reabrir, metade vai ser mandada embora. Para onde vai essa pessoa? Para onde ela vai comer? Como ela vai sustentar a sua casa? Para nós é fácil ficar dentro do nosso carro olhando para o outro e dizer, nossa, mas a cidade está lotada, o trânsito está pesado, tem muita gente na rua, e você ali no carro. E por que ele não teria o direito? Então, está por um fio e o presidente é responsável, sim, em alertar sobre isso. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, a sua opinião, o que você acha que o presidente quis dizer com isso aí? Tomar providências. Olha, eu estou aguardando ele tomar providência já faz bastante tempo, né? A CPI da Lava Toga, por exemplo, o governo poderia ter agido para ela não ser engavetada, e aí nós teríamos um combate a uma das coisas que o presidente tanto critica, que é o STF, e na minha opinião, com razão, porque, como eu acabei de dizer, é uma das grandes fontes de insegurança jurídica que a gente tem. Nós temos a instituição chamada Senado, que lá tem gente que vai sempre sabatinar quem vai participar de tribunal superior, e principalmente a instituição responsável por impeachment, por analisar pedidos de impeachment dos ministros do STF, do STJ. E nós temos inúmeros impeachments aguardando a decisão. Por que é que a gente não tem um trabalho junto ao Senado? O filho do presidente, inclusive o Flávio, é senador pelo Rio de Janeiro. Por que que a gente não faz esse trabalho junto ao Senado para fazer o impeachment desses ministros do Supremo que tanto causam insegurança jurídica ao Brasil, por exemplo? Então, nós precisamos sim tomar providências. Eu entendo que a gente tem que tomar providências dentro da lei. Nenhuma ditadura, se é essa a intenção do presidente, é válida. Nenhuma. Nem a de Cuba e nenhuma Tupiniquim.
Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, a sua opinião, como eu fiz para todo mundo a pergunta, vou fazer para você também. O que é tomar providências e sinalização do povo para você, Aline? Eu sim recebi essa notícia aí como tom de ameaça e de muita ambiguidade, né? Porque ele fala com o povão, ele fala com os fãs dele, né? Então é tom de ameaça para mim. Agora sim, as falas de hoje demonstrou a instabilidade que a gente vive, justamente porque o chefe da nação causa isso. Além dele causar estabilidade institucional, ele também desperta essa estabilidade em nós, que fica assim bem complicado de avaliar. Essa notícia assim me diz o quê? Que ele tem mais uma vez a intenção de agitar, de inflamar, terceirizar as responsabilidades. O que ele fala, gente? Que a culpa é do governador, do prefeito, da mídia, dos seus opositores, aqueles que são opositores na política, eu digo, né? Não inimigo, gente, que não existe esse negócio de bem e mal, porque daqui a pouco tá todo mundo dando as mãos e pensando na eleição, né? O STF é o inimigo, né? Então, assim, obviamente que era previsível que ele seria péssimo na gestão como presidente, porque como governador, como parlamentar, em 27 anos, ele só provou 2 projetos de lei, não foi? E, assim, ele tem um desdém com o erário público, né? Visto que foi objeto de questionamento dele sobre as férias, né? Como foi as férias dele? Gastou lá mais de 2 mil milhões, né? 2 milhões e 4. Cadê o número, gente? E o que ele falou? Vou gastar mais. Então, quem está preocupado com a pandemia aqui? Acho que é as pessoas, porque o presidente não está. Esse clima de estabilidade só faz mal para a gente. Eu fico assim, tensa. Hoje foi tenso para todo mundo, as notícias não são nada animadores. E ele, chefe da nação, deveria trazer a pacificação social, a união, um pacto nacional para combater a crise. E ele não faz isso. Ok. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, eu tenho 2 minutos para encerrar o programa, então não cita nenhum companheiro da bancada aqui para eu conseguir dar a réplica, caso todo mundo queira. Adolfo Padilha, vamos lá, 1 minuto. Das férias é o staff, né? Mas o berrante virtual não explica isso, então cai a narrativa que ele desperdiça dinheiro. O Divaldo, não, só para completar o que o Divaldo estava falando de seriedade, né, Divaldo? Quem está querendo ser o relator da CPI do Covid, sabe quem? Renan Calheiros. Tem 11 inquéritos no STF contra ele. Então, por aí a gente vê como essa CPI ela é séria, e concordo com o Divaldo em relação à CPI da toga, que o governo podia ter agido com mais seriedade para emplacar ela. Muito bem, pessoal, nós estamos encerrando o nosso jornal de hoje, o Entre Linhas. A Aline pediu aí 30 segundos, hein, Aline? Vamos lá. Como você falou que tinha um tempinho, eu queria dizer assim, quem tiver a curiosidade de ver como se deu os investimentos na Lava Jato e as desvios, tanto que teve um procurador lá, morando em Curitiba, ele recebeu mais de 300 mil sobre transferências. Então, assim, tem desvio, gente, até lá. Então, quem estava esperando que ali ia ser pura transparência, viu que não. Então, quem tiver curiosidade de ver como é que foi os gastos da Lava Jato, sobre essa questão que eu queria trazer. Muito bem, é isso aí. Apareceu um gatinho aí, digo que não sou eu, não, é um gatinho aí. Que gatinho é esse, hein? É uma gatinha que a gente adotou aqui no bairro, porque o pessoal solta muito animal, gente, muito animal. O prefeito lá, o pessoal do meio ambiente poderia ter essa atenção também com os animais. Muito bem, valeu, Aline, Divaldo, Adolfo Padilha, até o nosso próximo encontro. Grande abraço para todo mundo, até amanhã, então.